Boa noite, meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Eliel e vou ser um facilitador para você nesse assunto de direito internacional. É um desafio para mim, também a matéria não é das que eu tenho mais facilidade. No entanto, estamos aqui, né? Vamos dar nosso melhor e eu já vi uns 2 dias postando vídeos diariamente. É um pouco puxado, mas se a gente tiver comprometimento, vai dar certo, beleza? A imagem que para mim ficou foi pior. Vou voltar aqui. Bem, a temática de hoje é a mais importante para fins de primeira fase. E não vou mentir, não. Até para a terceira fase também sempre vem caindo a temática dos tratados internacionais. Então, assim, você entender como é que funciona, entender quais são os passos, entender o conceito, a classificação, os requisitos para o tratado internacional entrar em vigor, é super importante para a sua prova. Beleza? Então vamos começar? Antes de tudo, lembre-se, você pode, se você acreditar. Então acredite que vai dar certo e busque formas para dar certo, beleza? O tratado internacional, a priori, para começo de conversa, temos que saber o que é o conceito, qual é o conceito de tratado internacional. Bem, primeiramente, devemos saber que o tratado internacional é um acordo escrito. Isso tem que estar na tua cabeça, escrito, não é verbal? Escrito. Decorou? Escrito. Tem que estar na tua cabeça. Porque se for apenas verbal, não é um tratado internacional, é um costume internacional. E o costume internacional não tem tanta segurança, não tem tanta estabilidade jurídica, beleza? É realizado, esse tratado internacional é realizado entre estados ou estados e organizações internacionais. Ele é regido pelo direito internacional, bom você saber disso. E também é pertinente lembrar que deve haver um ânimo, uma intenção permanente de criar um vínculo, uma relação obrigacional, relação jurídica obrigacional. Os estados, vou botar aqui, os estados, né, que realizarem um tratado internacional, eles devem ter a intenção de criar esse vínculo, essa obrigação no direito internacional, beleza? É o que a gente chama de ânimos contraente. É mais ou menos assim a pronúncia, beleza? Cabe realçar também que o Tratado Internacional pode ser um instrumento único ou um instrumento com outros conexos, como anexos, beleza? E, para fechar o conceito, devemos saber que o Tratado Internacional abrange qualquer denominação, não há uma denominação específica, tá bom? Antes de passarmos para essas denominações que eu falei para vocês, poxa, tem que saber disso. O tratado internacional não é o que não é um tratado internacional. Esse daqui, ó, o Gentleman's Agreement. Ele não há um compromisso, há apenas um pacto pessoal, um Estado pessoalmente dá um status moral, né, para determinada pessoa. Não é um tratado internacional esse Gentleman's Agreement. É mais ou menos assim a pronúncia. Eu sou horrível de pronúncia. Daqui a 10 anos, quando eu estiver vendo esses vídeos, eu vou pensar assim, putz, que pronúncia horrível. Beleza, então voltamos aqui para as denominações. Eu falei para vocês que o Tratado Internacional não tem uma denominação específica. Então vamos olhar as denominações que existem. Beleza? Convenção. O que é uma convenção? É um acordo multilateral. Multilateral no sentido de que tem muitas partes, muitos estados contratantes. Beleza? Não é só dois, tá? São vários. Por exemplo, o Mercosul. Mercosul não, gente. A Convenção de Viena sobre Direito Tratado, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. É um acordo multilateral, porque há várias partes envolvidas. Tá bom? O que é um acordo? É um tratado que tem natureza econômica comercial. Por exemplo, o próprio GATT, tá? O TRIPS, que tem a ver com propriedade intelectual. E o que é carta, Léo? É um tipo de tratado que constitui organizações internacionais. Por exemplo, a Carta da ONU, a Carta da OEA, tá bom? Estatuto. O que é um estatuto?
Também é um tratado constitutivo, só que é um tratado constitutivo de tribunais internos, como, por exemplo, o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, tá? E que é um pacto, não é um pacto de diabo, é um pacto, é um tratado que tem natureza política, normalmente de uma matéria específica, tá? Declaração, olha, o que é uma declaração? Uma declaração é um tratado que estabelece princípios e regras que dão a posição política comum de Estados relacionados a determinada questão. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. É importante você saber que ela não é um tratado, mas não porque ela não é não porque ela não seja um tratado que ela não vai ter força congente no direito internacional, tá bom? Mas está dentro do escopo da declaração, que é um tratado que estabelece princípios e regras de acordo com as posições políticas comuns de Estados em determinada questão. Tá bom? E por último tem um protocolo. O protocolo é nada mais nada menos que um tratado que faz referência, que tem relação com o tratado anterior. Por exemplo, o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto ele tinha relação com a Convenção Quadro da ONU sobre matéria climática. Por isso ele é um protocolo, porque ele tem relação com o tratado anterior. Tá bom, gente? Há ainda dois tipos de tratado, eu acho que eu já vi até cair no CACD, que é o acordo SED e a concordata. O que é o acordo SED? É formado entre um Estado e uma organização internacional, onde há uma relação de estabelecimento da sede da organização internacional naquele Estado. Por isso o nome é acordo de sede, é sede, né? E tem a concordata, que é firmada, são acordos firmados pela Santa Sé. Tá bom? Essa primeira parte do slide é bem tranquilo, mas é super importante saber o conceito de tratado internacional, que é um acordo escrito entre estados ou organizações internacionais, regidos pelo direito interno, direito internacional, não é interno, constituído por um instrumento único ou mais, no caso dos anexos, e qualquer denominação específica. As denominações específicas que eu falei para vocês são essas daqui: convenção, acordo, carta, estatuto, pacto, declaração e protocolo. E vocês também têm que saber que o que não é tratado internacional. Esse nome aqui bonitinho. Já caiu no CCD, tá bom? Esse nome aqui já caiu no CCD, você tem que decorar. É o Gentleman's Agreement. É mais ou menos assim. Acho que não é assim, mas deixa para lá. Tem os dois tipos de acordo, o acordo de sede e a concordata. E já expliquei para vocês, tá bom? Vamos aqui para a segunda parte. A segunda parte ela é muito rica. Ela é bastante rica, a letra não está das melhores. Enfim, o Tratado Internacional, ele, de acordo com a doutrina majoritária, ele é a fonte mais importante do direito internacional, porque ela dá uma certa segurança, né? É um acordo escrito, é uma convenção escrita, formada entre estados e tal, aquele conceito que eu expliquei para vocês. Dá uma certa segurança, o que os costumes internacionais não davam, tá bom? Então, como ele é uma fonte muito importante, começou-se a se proliferar muitos tratados internacionais. E a sociedade internacional percebeu que deveria haver uma regulamentação. Em 1949, a Comissão do Direito Internacional da ONU, ela falou, não, eu vou estudar os tratados internacionais, tá bom? 20 anos depois, surgiu a Convenção de Viena, de 1969. Eu tenho que decorar a data? Tem, porque essa convenção é importante, porque tem uma outra convenção, que é a Convenção de Viena, só que de outro ano. E elas são diferentes, o escopo dela é muito diferente. E já caiu em prova perguntando justamente isso. Trocou o ano, cara, mudou totalmente a convenção. Tá bom? Então, lembrem-se disso. A Convenção de Viena, de 69, ela trazia alguns primados nos seus preâmbulos, como a cooperação pacífica, o reconhecimento da importância dos costumes internacionais. Também pregou muito a questão do livre consentimento, que acabou se tornando até um requisito de validade do tratado internacional, a boa-fé, o pacta sunt servanda, que também é um dos requisitos do consentimento, requisitos de validade do tratado internacional, tá bom? Essa convenção de Viena de 69, ela entrou em vigor em 1980, tá bom? Porque precisava de um quórum mínimo de 35 estados.
Ela só atingiu esse quórum em 1980. O Brasil, ele só aderiu a esse tratado em 2009, tá bom? Entretanto, todavia, no entanto, não obstante, o MRE, ele afirmou que o Brasil sempre levou em consideração os preceitos e regras do direito internacional no que se refere aos tratados internacionais. Ele não descumpriu nada, apesar dele não ter aderido ainda, tá bom? E vamos para a coisa mais importante dessa convenção. Essa convenção, ela regulamenta a formatura dos tratados internacionais em âmbito apenas dos estados. Por isso eu falei para vocês que o ano é importante, porque a Convenção de Viena de 1989, ela regulamenta os tratados internacionais entre estados e organizações internacionais. Já esse de 69, ele só regulamenta as relações entre tratados internacionais firmados entre estados. Dois estados, utilizaremos a Convenção de 69. Estado e Organização Internacional, utilizaremos a Convenção de 89. Não sei se eu errei o número, mas a primeira entre estados, 69. Aqui tem a Organização Internacional, é 89, tá bom? Cara, isso é objeto de prova diversas vezes, a gente sempre erra, porque no calor da prova. Mas eu tô falando aqui para vocês que isso, e anote no seu caderninho, porque é bastante importante. Tá bom? Algumas terminologias estão previstas no artigo 2 da Convenção de 69. Ela traz a terminologia, por exemplo, dos tratados internacionais, da ratificação, da aceitação, da aprovação, da adesão. Traz também conceitos dos plenos poderes, reservas, que a gente vai estudar hoje. Tudo aqui a gente vai estudar hoje. Das partes negociadoras, contratantes, das partes do terceiro estado e de organizações internacionais. Eu não vou dar o conceito de todos aqui, porque alguns são bem pequenos. Por exemplo, o conceito de organização internacional é muito pequeno, é menos de uma linha. Terceiro estado é um estado que não é parte do tratado. Então, alguns pequenos aqui, você pode ler no material, é bem rápido, tá? Não tem muita preocupação com isso. Mas eu vou explicar. O do Tratado Internacional a gente já até conceituou, é o mesmo conceito que eu dei para vocês, está lá na convenção. Vou explicar para vocês, inicialmente, aqui a diferença entre Estado negociador. Deixa eu ver se dá para grifar. Dá para grifar. Estado negociador, Estado contratante e Estado parte. Tá bom? Deixa eu ver se dá para escrever. Não dá para escrever. Deixa eu ver se dá para... Não dá. Fala, meu Deus, o que eu fiz aqui? Deixa eu baixar aqui. Ixi, meu Deus do céu. Enfim, voltamos. O que são estados negociadores? Gente, estado negociador é aquele que está propondo discussões, está tentando chegar a um texto do Tratado Internacional. Por exemplo, temos 5 estados, A, B, C, D e E. Esses 5 estados estão lá discutindo, tentando chegar a um texto do Tratado Internacional. Chegou-se ao texto. Alguns estados se vincularam àquele tratado, o A, B e C. Então, esses tratados, esses participantes, esses antigos estados negociadores, serão agora estados contratantes, porque eles vão se vincular naquele tratado internacional, embora ainda não em vigor. Ou é em vigor, né? O estado parte é aquele que era um contratante e o tratado entrou em vigor. Então, agora ele é estado parte, mas ele não deixou de ser contratante, tá bom? É meio que uma escadinha. Quem está lá negociando é estado negociador. Quem se vincula definitivamente ao contrato é um contratante. E quem quem é contratante e o tratado entra em vigor acaba se tornando estado parte, tá bom? Outras coisas. Ratificação. O que é ratificação? Ratificação é uma atitude unilateral, tá, do chefe do Poder Executivo, e ele externa o consentimento definitivo daquela vinculação inicial, daquela vinculação provisória ao Tratado Internacional. Inicialmente, o presidente da República vai lá, ele assina, ele dá o seu consentimento provisório, aí isso vem para o Poder Legislativo do Brasil. O Poder Legislativo do Brasil autoriza, por meio de uma aprovação
que o presidente da República possa ratificar o tratado internacional. E essa ratificação é um ato unilateral dele e ele dá o consentimento definitivo. Lembrando, o Congresso Nacional, ele não ratifica, ele apenas autoriza, por meio de uma aprovação, ele autoriza que o presidente da República vá lá e ratifique, tá bom? Essa diferença tem que ficar na sua cabecinha, tá? Bem decorado daí, porque tem que ficar em prova. Nossa Senhora, derruba todo mundo, tá bom? Os termos adesão e aceitação são sinônimos, tá bom? Um Estado que, por exemplo, não negociou, não participou das negociações, não assinou, não ratificou, pode se vincular definitivamente a um tratado internacional. Como isso é um conceito bem abstrato, eu trouxe um exemplo para vocês. Em 1972, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, eles elaboraram o Tratado de Assunção. Só que esse Tratado de Assunção, ele era um tratado aberto à adesão. Depois, já a gente vai estudar classificação dos tratados internacionais e vai ter esse tipo de classificação. Se o tratado é aberto ou fechado para adesões posteriores. A Venezuela, ela não assinou o Tratado de Assunção, ela não ratificou o Tratado de Assunção e ela não participou das negociações. Entretanto, como o Tratado de Assunção, que é o formador do Mercosul, ele era aberto a adesões de quem participava da antiga LAT, o que aconteceu? A Venezuela foi lá e aderiu ao Tratado de Assunção, porque o Tratado de Assunção era aberto para os antigos membros da LAT, eles podiam aderir ao tratado, tá bom? Vocês viram como o direito internacional é bonito, né? Tem cheio de detalhezinhos, se você não souber, você roda bonitinho. E a aprovação, como eu falei para vocês, quando o Congresso Nacional autoriza o presidente da República ratificar o Tratado Internacional. Beleza? Vamos para as reservas. Galera, a reserva é um tema muito bom de cair em terceira fase. Não vi cair ainda, mas eu também peguei o lapso temporal só de 2013 até agora. Não vi cair ainda sobre reservas, mas é um bom tema para cair em terceira fase. Tá bom? O que é uma reserva ou uma salvaguarda? De acordo com doutrinadores, como o Rezec, é um qualificativo do consentimento. Léo, não entendi porra nenhuma. É uma exclusão de uma parcela daquele tratado internacional. É meio que assim, os estados negociam, né? Os estados negociadores negociam o tratado. Esse tratado internacional, alguns estados se vinculam definitivamente, se tornam estados participantes. E alguns depois ratificam, assinam o tratado e se tornam Estado partes. Quando chega no direito interno, às vezes, e o Congresso Nacional vai lá avaliar o Tratado Internacional para ver se está tudo ok, ele vê que tem algumas cláusulas, alguns detalhes do lado do tratado, alguns textos do tratado, que não devem se aplicar ao direito interno porque conflitam com o nosso próprio direito. Então, algumas declarações, alguns artigos do Tratado Internacional não devem vigorar no nosso direito interno. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma ressalva. Não, uma reserva. Eu não quero seguir essa disposição aqui. Então, ele meio que exclui uma parcela do negociado internacionalmente por meio do Tratado Internacional. Tá bom? É uma exclusão. É meio que uma exclusão. Só que você tem que saber que pode ser uma exclusão ou modificação. Ele pode olhar, aqui não vamos utilizar dessa forma. Ele modifica o texto. Ele interpreta da forma mais conveniente para o direito interno dele. Beleza? Vocês têm que saber mais duas coisas. Há dois tipos de reserva. A reserva exclusiva e reserva interpretativa. Os nomes, eu acho que já dá para ter uma noçãozinha do que eles reproduzem, né? A exclusiva, o tipo de reserva exclusiva, ele vai afastar determinada disposição. A interpretativa vai dar um sentido, vai dar uma explicação diferente que será utilizada apenas naquele estado. Tá bom? O outro detalhe que você tem que saber na vida de vocês, você tem que saber, é que essa reserva poderá ser feita a qualquer momento, mas vamos dar um lapso de tempo aqui para vocês. Primeiro, o presidente da República negocia.
negociou, Estado participante, Estado parte, ele assina. A partir desse momento da assinatura já pode ter uma reserva. Depois vai para o o Congresso Nacional aprova aprova, né? Que eu vou piscando aqui, ele aprova. Aqui também pode ter uma reserva. Depois que aprova, o presidente da República vai lá e ratifica. Aqui pode ter uma reserva. Ou pode ser por uma forma de adesão, né? Antes, por exemplo, na Venezuela. A Venezuela poderia ter aderido ao Tratado do Mercosul e poderia ter feito uma reserva. E a aceitação, como eu falei, é igual que eu falei, aceitação é igual a adesão. Beleza? Então, a qualquer desses momentos, tanto na assinatura, quanto na ratificação, quanto na aceitação, na aprovação, na adesão, a qualquer desses momentos pode haver uma reserva. Tá bom, galera? Deixa eu ver se tem algum detalhe. Por exemplo, o Brasil, né? O Brasil, quando ele ratificou, ele entrou na Convenção de Viena de 69, acho que vocês já lembram de 69, o que ele fez? Ele fez duas reservas, dois artigos. Esses dois artigos seriam afastados, não seriam utilizados no Brasil. Então, ele utilizou do termo jurídico reserva, reservas internacionais, as salvaguardas. A gente usa muito salvaguarda, é mais bonito. O Brasil fez as salvaguardas. Só que isso não é uma coisa limitada, né, gente? Há algumas reservas que não podem ser feitas. Isso está previsto lá no artigo 19 da Convenção de Viena de 69. Quando for proibido no Tratado Internacional, o próprio Tratado Internacional fala assim, tais artigos não poderão ser reservados. Ou quando o Tratado Internacional fala o seguinte, só tais artigos poderão ser reservados. Ou quando foi incompatível, gente, com o objeto e a finalidade do Tratado Internacional. Por exemplo, o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação. Se um Estado quiser fazer uma reserva do primeiro artigo, dizendo que os Estados que não têm armas nucleares não podem ter armas nucleares. Não podem vir a ter armas nucleares. Se ele fizer uma reserva, na cabeça do Tratado Internacional, não tem como. Velho, para que tu vai fazer uma reserva na principal temática do Tratado Internacional? Às vezes é incompatível com o objetivo e a finalidade do próprio Tratado Internacional. Então, alguns não podem ser reservados porque seriam incompatíveis. Tá bom. Essa questão da reserva aqui é bem interessante. Eu acho que eu expliquei rápido, mas vocês devem ter pegado aqui alguns primários. Beleza. Essa parte aqui eu vou pular um pouquinho, já eu volto para ela. Eu vou explicar para vocês as classificações dos tratados internacionais. Tá bom. Eu vou só parar aqui meu cronômetro, porque vou botar 10 minutos para a gente acabar. Mas acabou antes. A classificação dos tratados internacionais, vocês têm que ter na cabeça de vocês que há uma certa diversidade. Então, por exemplo, tem quanto às partes, quanto ao número das partes, quanto ao procedimento de conclusão, quanto à execução no tempo, quanto à execução no espaço, quanto à estrutura da execução, quanto à natureza das normas. Então, tem muita classificação. Só que algumas são muito intuitivas. Por exemplo, quanto ao número de partes. Pode ser bilateral ou multilateral. Bilateral é o quê? Sim, há apenas duas figuras discutindo. Ele também pode ser chamado de particulares, tratados particulares. E o multilateral é quando há mais de dois contratantes. Mas vocês têm que ter noção que vocês têm que utilizar o conceito de unidade. Um Estado com outro Estado, bilateral. Mas uma unidade, por exemplo, o Mercosul com, suponhamos, o México, é um tratado bilateral. Tá? Não estamos olhando aqui para o Mercosul como Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai. Não, estamos tratando como o Mercosul, como uma unidade. Mercosul, unidade, México. Os dois, tratado bilateral. Agora, se, por exemplo, fosse usar os países do Mercosul, a Argentina e tal, com o México, não tivesse na unidade Mercosul, seria um tratado multilateral. Tá bom? O tratado multilateral também pode ser chamado plurilateral ou tratados gerais.
Classificação quanto ao procedimento de conclusão. Pode ser um tratado bifásico ou um tratado unifásico. Acho que intuitivamente você deve ter pensado bifásico, 2 fases. Unifásico, apenas uma fase. Também pode ser chamado, o bifásico também pode ser chamado de sentido estrito, ou tratado de devida forma. O que? A primeira fase será o consentimento provisório, a assinatura, né? E a segunda fase será a ratificação. Já no tratado unifásico ou simplificado, só há uma fase, que é a assinatura, tá? Vocês têm que tomar cuidado que eles não são tratados, eles não são acordos executivos. O que são esses acordos executivos? São acordos que independem do parlamento, do poder legislativo. Por exemplo, no Brasil, há 3 tipos de acordos que não precisam passar pelo Congresso Nacional, que são acordos interpretativos, acordos... caralho, velho, que letra feia da porra. Eu não sei o que eu escrevi. Vou ler. Acordos complementares e acordos modus vivendi. Esses modus vivendi é tipo o presidente da República cria bases para uma futura negociação. Ele cria um grupo de trabalho para uma futura negociação entre alguns estados, alguns países, tá bom? Vamos agora quanto à execução. Quanto à execução pode ser transitório ou permanente. Execução no tempo, tá? Execução no tempo. Permanente transitório, poxa, é um tratado que é imediato, né? Por exemplo, a compra do Alasca pelos Estados Unidos foi realizado um tratado internacional que imediatamente comprou, pagou, não teve nem como, acabou o tratado, foi transitório. Não tem como denunciar, não, eu vou querer sair desse tratado. Não, velho, você vendeu. Já era, se exauriu. E o permanente é o quê? Os efeitos se prolongam no tempo. É chamado de vigência dinâmica. Já o tratado transitório tem vigência estática. Tá bom? A vigência dele é estática, porque parou no tempo. A execução no espaço pode ser uma aplicação integral e uma aplicação parcial. Eu vou falar só uma vez para vocês e nunca mais esquece. A aplicação integral se aplica a todo o território e a aplicação parcial se aplica a uma parte do território. Nossa senhora, é muito difícil. Direito internacional é muito difícil. É muito difícil. Quanto à estrutura da execução. Galera, pode ser mutalizável e não mutalizável. Mutalizável. Quando um descumpre, isso não afeta os outros. Por exemplo, são os acordos da OMC. Já, por exemplo, os não mutalizáveis, quando um descumpre, compromete todos os outros. Bem, isso daqui nunca vem cair em prova, é difícil cair. A próxima classificação é a classificação quanto à natureza das normas. Tá? Pode ser um tratado... pronto. Pode ser um tratado-lei ou pode ser um tratado-contrato. Tratado-lei é quando há vontades convergentes, vontades que caminham no mesmo sentido. Já tratados contratos é quando há vontades divergentes, um quer vender e outro quer comprar. Por exemplo, a cessão onerosa de um território, o cara vende um território, como eu falei para vocês do Alasca. Outra coisa que você tem que saber é que uma classificação, se é uma classificação, não necessariamente impede que seja outra. Por exemplo, essa cessão onerosa, essa compra e venda de um território, é ao mesmo tempo que é um tratado-contrato, é um tratado parcial, né? Porque engloba todo o território, é um tratado transitório, é um tratado bifásico, bilateral, tá? Isso é bem legal porque se conecta as coisas. Um exemplo de tratado-lei é um tratado sobre direitos humanos, tratado internacional sobre direitos humanos. Beleza? E por fim, classificação quanto à possibilidade de adesão. Eu falei para vocês, o tratado pode ser aberto para adesão ou fechado. Aberto, ele permite
uma adesão posterior. Mas ele pode limitar, isso é importante, tá, gente? Ele pode limitar, como, por exemplo, o Mercosul limitou adesões apenas a países que estavam na ALAD. E ele pode ser fechado, não permitindo adesões posteriores. Tá bom. Aqui eu coloquei como é que é a estrutura do Tratado Internacional, para quem nunca viu um Tratado Internacional. Ele tem preâmbulo, ele tem a parte dispositiva, que é o corpo do tratado, e tem os anexos, tá bom? Cabe destacar para vocês que o preâmbulo ele não tem natureza jurídica, ele só tem natureza política, tá bom? Ele serve mais para interpretação. Já os anexos é apenas questões técnicas, e a parte dispositiva é onde está o conteúdo vinculante, tá bom? E eu falei para vocês que tinha uma parte que eu ia voltar, que era justamente esse, requisitos de validade dos tratados internacionais. Os requisitos de validade são que objeto lícito e possível, capacidade das partes contratantes e consentimento livre. Bem rápido aqui para vocês. Antes de eu explicar, deve haver uma certa habilitação dos agentes diplomáticos. Como assim, Eliel? Nem todo mundo pode lá assinar um tratado internacional, né, gente? Eu não posso aqui, eu não sou diplomata ainda, mas eu não posso sair daqui e ir lá e firmar um tratado internacional. A competência, ela é uma competência originária da nossa Constituição Federal, está no artigo 84, parágrafo 8º, é do presidente da República e depois vai passar por referendo no Congresso Nacional. Eu já expliquei para vocês isso, tá? Mas o presidente da República não pode ser mil ao mesmo tempo, né? Então, ele tem que delegar essa capacidade. E ele precisa de uma carta de plenos poderes, que dá a competência para representar, né? Só que algumas pessoas não precisam dessa carta. O chefe do Poder Executivo, né? O chefe de Estado, chefe de governo, e o ministro o chanceler brasileiro, no caso, né? No caso do Brasil. Vocês têm que ter noção que essas duas pessoas, elas podem meio que fazer qualquer ato do Tratado Internacional. Qualquer coisa que precisar, eles podem fazer. Já o chefe de missão diplomática e o representante acreditado pelos estados, eles só podem adotar texto, tá? Então, essa é uma diferença. Essa questão de juntar todo mundo e falar que todo mundo aqui pode fazer qualquer ato pertencente à elaboração do Tratado Internacional está errado, porque o chefe de missão diplomática e o representante acreditado pelos estados apenas podem adotar texto. Outra coisa interessante é que, por exemplo, se tiver um tratado internacional lá na Argentina, o embaixador do Brasil na Argentina, ele tem ele não precisa da carta de poderes, né? Embaixador que está acreditado naquele país onde está sediado. No entanto, se fosse, por exemplo, o embaixador de Uruguai, ele precisaria da carta de plenos poderes, tá bom? Isso é um detalhezinho, é bom vocês saberem. Agora, bem rápido aqui sobre objeto lícito e possível. Eu falei para vocês... Gente, que letra horrível. E desculpe pelo barulho, tá? O fundamento do Tratado Internacional ele não pode violar normas de natureza ius cogens. Bom, essas normas elas estão em grau de hierarquia superior às demais normas do direito internacional. Eu falei antes, eu vou falar antes na questão de um vídeo, que as fontes do direito internacional elas não têm hierarquia. No entanto, as normas têm. Essas normas ius cogens, elas são tipo o topo. Ninguém pode violá-las. Ninguém pode violá-las, a não ser elas mesmas. Tá bom? De certa forma, sim. Beleza? E, por exemplo, uma norma de ius cogens, não pode haver escravidão. Então, não pode ter um tratado internacional que regulamente a escravidão. Gente, não pode. É uma norma ius cogens. Beleza? E se haver conflito de um tratado internacional com uma norma, se a norma é anterior ao tratado, por exemplo, tem já a norma ius cogens, por exemplo, a vedação à escravidão, mas aí o tratado foi feito. Esse tratado será nulo com efeitos ex tunc, retroativos. Agora, por exemplo, se tem um tratado, aí surge uma norma ius cogens, essa norma
extingue esse tratado e essa extinção vai ter efeitos ex nunc daqui para frente, tá bom? Esse detalhe, gente, se cai em prova e se você souber porque eu te falei, nossa, isso é foda, velho, isso é foda pra caralho, velho. Então, vamos terminar. Capacidade das partes contratantes é o que eu já falei para vocês, tá? Os estados e as organizações internacionais podem celebrar tratados internacionais. No caso do Brasil, é a União Federal, ela terá essa competência, e os estados e municípios não podem celebrar tratados internacionais. Entretanto, no entanto, todavia, eles podem contrair operações financeiras externas, está previsto na nossa Constituição, no artigo 52, parágrafo 5º, tendo que ter autorização do Senado Federal, tá bom? Basicamente é isso. E sobre o consentimento livre, é o que eu falei para vocês, deve haver uma boa-fé, o pacta sunt servante, que é o que foi pactuado, deverá ser cumprido, boa-fé. Se não tiver esse consentimento, se tiver alguns vícios, como erro, dolo, coação, corrupção, se tiver algum desses vícios, o tratado será nulo. Beleza, galera? Era basicamente isso. A aula ficou um pouquinho extensa, só que eu trabalhei diversos pontos com vocês. Essa parte 1 dos tratados internacionais terá uma parte 2, que essa parte ela meio que vai tentar entender como é que funciona a lógica da aprovação do tratado e como ela entra no nosso ordenamento jurídico. Essa aula é super boa, muito boa mesmo. Trataremos de pontos que já caíram na terceira fase de 2019. Então, tipo assim, é super importante a próxima aula. E antes, para você entender a próxima aula, você teria que entender essa. Então, eu vou deixar os mapas, o meu resumo para você. Eu vou também colocar na descrição de onde eu tirei esse resumo, onde você pode tirar também. Beleza? Então, abraço, gente. E nunca desista do seu sonho. Nunca desista do seu sonho, porque se você acreditar de uma forma ou de outra, vai dar certo. Existe no universo a lei da atração. Isso não é só uma música, é uma verdade científica, tá bom? Então, desejo coisas boas, desejo passar no concurso da diplomacia. Se você quer isso, você vai conseguir, tá bom? Abraço e até mais, galerinha. Valeu!